Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é dia 7 de março, agora são 17 horas e 15 minutos, uma tarde bem chuvosa aqui por onde estou residindo. Eu decidi gravar esse vídeo aqui, além de continuar aí a nossa série, né, de interlocução a respeito do caminho da depressão, né, do processo da depressão, e indo além, né, expandindo o nosso horizonte de consciência para o problema, né, para o problema profundíssimo que é a depressão, que, como quem tem acompanhado esses vídeos, eu já deixei claro que eu não considero a depressão uma causa, ou seja, uma causa primeira que dela decorrem outros efeitos. Não, pelo contrário. A depressão já é uma causa já é um efeito, desculpem, né, de uma causa que a precede e a possibilita. E como sempre foi, né, costume desse canal, eu sempre gostei de ir realmente nos fundamentos das coisas. E hoje eu gostaria, né, para esse vídeo não ficar muito longo, de ler dois trechos para vocês deste livro aqui, ó. Vejam que o meu está todo marcado, né? Eu adoro marcar meus livros aqui. O livro do padre Julio Mainville. Eu não sei se, se essa é a pronúncia correta. E alguns mais abrasileirados vão falar que é o do Júlio Mainvielle, né? Intitulado Da Kabbalah, ou da Cabala ao Progressismo, da editora Edive. Indico, né, para quem está fazendo esses estudos, para quem já chegou nesse nível de estudos, para quem ainda está engatilhando, está iniciando, eu ainda não indico, né, que entre nesse mundo de estudos, tá? Não por incapacidade, mas porque de fato há um risco real, né? Então tenho que deixar essas ressalvas aqui. Mas de todo modo, esses dois trechos que lerei aos senhores aqui, sem nenhuma novidade, porque tem tudo a ver, tudo, mas tudo a ver com o que eu falo no canal há muitos anos. Então nós vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou ler um trecho da página 89, depois eu vou retornar para as páginas 45 e 46 e vou fazer os meus devidos comentários, tá? Então aqui na página 89, tá? Ele mostra que por diferentes caminhos, né, desse assunto da gnose, ou seja, a gnose judaica, a gnose hermética, a gnose hebraica, o gnosticismo moderno, né, ou a gnose humanista, a gnose iluminista, o gnosticismo pós-moderno, todos eles, ao fim e ao cabo, levam a um só caminho: a revolta contra o ser de Deus, a revolta contra a Santíssima Trindade, sobretudo contra a teologia, né, da Santíssima Trindade e do dogma da Santíssima Trindade. Não é isso? Que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vocês podem perceber, né, quem estuda gnosticismo sob um viés católico terá esta noção. Então aqui na página 88, tá? No tópico 12 ele fala sobre a gnose hebraica, que nos leva a esse caminho que eu quero ler para vocês rapidamente. Diz então o padre Mainville: nos primeiros séculos da era cristã, quando a gnose hermética circulava, esta, de certa forma, uma mistura da gnose grego-egípcia, reuniu em si todo o sincretismo filosófico e religioso da época. Vejam que coisa curiosa, né? Hoje em dia nós falamos do sincretismo New Age, nós falamos do diálogo interreligioso, que hoje é uma verdadeira praga, não é? Que nos dá muita dor de cabeça em termos doutrinais e também de prática pastoral da igreja, sobretudo após o Concílio Vaticano II e nesses pontificados mais recentes, não é? Então ele continua:
O pensamento e o sentimento grego que vinham dos filósofos e homens religiosos, como Orfeu, Pitágoras, Platão, os estoicos, para citar alguns exemplos. Os mistérios egípcios, que de uma forma ou de outra queriam nos colocar em comunicação com a divindade, traziam uma carga de todos os mitos e mistérios orientais, os da Caldeia, da Pérsia, da Babilônia e até mesmo da Índia. Nesse meio, temos que situar a Cabalá e o judaísmo para compreender sua universalidade e como ela, de certa forma, vai ser a expressão de todas as aberrações religioso-filosóficas de todos os povos e tradições. A gnose hebraica vai se elaborando lentamente neste ambiente, mas se mantém como uma corrente subterrânea, secreta durante vários séculos. As novas descobertas do Mar Morto, sem dúvida, revelarão importantes escritos da gnose hebraica. Sempre permanece atual o que escreve Gershom Scholem, né? Gershom Scholem foi um grande estudioso da Kabbalah. Né? Acho que o seu principal livro, intitulado A Mística Judaica, nos revela isso. Quem ainda não leu o Gershom Scholem, né? Quem estuda essas coisas e ainda não leu o Gershom Scholem, trata-se assim de uma leitura que nem preciso dizer aqui, né? Obrigatória. Em seu grande livro, As Grandes Correntes da Mística Hebraica, principalmente no capítulo 2, a mística da Merkabah e a gnose hebraica. A mística hebraica teve início na Palestina. Conhecemos os nomes dos mais importantes representantes da especulação mística e teosófica entre os mestres da Mishnah, pertencentes ao círculo de Yochanan ben Zakkai, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. Temos boas razões para afirmar que a maior parte e mesmo o mais essencial de sua herança espiritual foi recolhida nos pequenos grupos esotéricos e depois nos círculos que, ao final da época talmúdica, tentaram, por meio de uma vasta literatura, isso também é importante pontuar aqui, se nós formos ver a quantidade de literatura gnóstica que todos nós absorvemos todos os dias, gente. Posso afirmar aqui sem medo de ser exagerado, sem ser acusado aqui de como ela era de maneira jocosa até o saudoso professor Orlando Fedeli. Nós temos influências gnósticas todos os dias, principalmente aqueles que, como eu, estão em processo de tratamento e recuperação de uma depressão, tá? Tentaram, por meio de uma vasta literatura, alcançar uma síntese de sua nova visão religiosa do mundo. Os autores desses escritos não aparecem com seus próprios nomes, mas sim com os de Zakkai, Eliezer ben Hyrcanus, Akib ben Yosef Ismael, o sumo sacerdote. Eles são apresentados como personagens de sua obra Heróis da Ação Mística, representantes e guardiões da sabedoria suprema. A isso a gente pode fazer aqui uma analogia com a questão, né, do supremo entendimento transhumanista de que, na verdade, a nossa contingência ela é uma fraqueza e que a suprema sabedoria, o supremo conhecimento hoje é a superação da criação de Deus, que ela é falha, que o homem ele tem uma falha, uma fraqueza em si que precisa ser superada para alcançar, como dizem, né, aí os defensores e todos aí os adeptos da visão transhumanista, que nós devemos alcançar a imortalidade, né, dentro do multiverso. Não é isso? Que é a nova gnose do momento, certo? E ele continua: sabemos que durante a existência do Segundo Templo, uma disciplina esotérica desaconselhada a se tornar pública era seguida nos círculos farisaicos, nos quais eram objeto de discussão, especialmente o primeiro capítulo do Gênesis, a história da criação, que é aquela tal coisa de quem já acompanhou meus vídeos quando eu falo sobre a Kabbalah, que é a problemática do Bereshit, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eles tomam o princípio como sujeito da frase. Então ficaria: o princípio criou Deus o céu e a terra. Então seria um princípio indiferenciado, um supra-ser, né, como dizia René Guénon,
que emana da sua substância o mundo, e esse Deus seria um Deus menor, o demiurgo, né? Cansei de falar esse arroz e feijão aqui no canal, certo? Era seguida nos círculos farisaicos, dos quais eram objeto de discussão, especialmente o primeiro capítulo do Gênesis, a história da criação e tal. E o primeiro capítulo de Ezequiel, a visão do carro com o trono divino, a Merkabah. Agora vamos retornar na página 45, onde é interessante, tá? Onde nós conseguimos tirar uma boa síntese para este vídeo, tá certo? Eu até anotei aqui um pequeno trecho, tá? Onde ele diz o seguinte: mas o gnóstico corre o risco de se afastar do verdadeiro sentido da Sagrada Escritura para elaborar um sistema pessoal sob o véu da alegoria, sem o aprofundamento da fé. Ao contrário, em favor de uma superação da fé batismal e sacramental. O gnosticismo cristão assumiu esse objetivo a ponto de provocar uma ruptura ontológica entre o ser de Deus e o ser da criatura, né? Ou seja, Deus é o ato puro, né? É o ato puro de ser. E a criatura, né, recebe, né, de Deus, através do ato de ser, né, aquilo que ela é. Ou seja, a sua essência e, por conseguinte, a sua forma substancial. A essência somos todos humanos e a forma substancial somos todos seres individuais de natureza racional. Não é? Estabelecendo uma continuidade de substância em Deus e na criatura, que está submersa em uma univocidade total, base de toda a imanência. E ele faz também, ele trabalha um pouco aqui com uma certa síntese com o panteísmo, que é aquilo que o saudoso professor Orlando Fedeli depois chamará de antropoteísmo, né, a religião do homem, que é a mistura entre gnose e panteísmo que gerará o movimento revolucionário, certo? Ele também enfatiza o maniqueísmo ligado à matéria e ao princípio absoluto do mal, que adquire uma realidade positiva, tá certo? Desde os primeiros séculos, por exemplo, os valentianos, Simão Mago, cabe aqui, né, uma observação, que foi tentar falar com São Pedro, né, para que desse para ele os segredos, né, da gnose, os segredos de Jesus Cristo. E São Pedro, colérico do jeito que era, foi lá e lhe deu um belo de um esporro, né? É uma história muito engraçada, que é narrada nos Atos dos Apóstolos, né? Isso é muito bom, etc. Até os modernos, como Spinoza, Jacob Boehme, nós falamos sobre Jacob Boehme ou Jacob Boehme, né, para ficar mais fácil. Aqui na nossa playlist sobre romantismo e gnose, tá tudo lá. E até mesmo Fichte, Schelling e Hegel, que também está na nossa playlist de romantismo e gnose, principalmente quando eu falo no episódio 4 dessa playlist, vocês podem procurar aqui no canal, sobre a metafísica do idealismo alemão. Está tudo ali. Incluindo o evolucionismo religioso do padre Teilhard de Chardin, que muitos da Nouvelle Théologie utilizaram, né, para alcançar o resultado do Concílio Vaticano II, né, e do modernismo combatido e condenado por São Pio X na Pascendi Dominici Gredis, não é isso? E o niilismo de Nietzsche. Foi esculpido um tipo de sincretismo que contém, em proporções desiguais, elementos judaicos. Reparem. Cristãos, persas, babilônicos, egípcios e gregos, monistas e dualistas ao mesmo tempo, o que faz da realidade divina uma única realidade. O tempo do mundo, a persistência do pneuma, do pleroma, isso são linguagens gnósticas, né? Que para vocês que estão acostumados aqui no meu canal, nada mais é do que aquele emanacionismo do neoplatonismo, tá? Estou utilizando isso porque vocês, meus inscritos, estão mais acostumados com esse termo, ou que também acaba chegando naquilo que nós trabalhamos, tá? De um dos autores do neoplatonismo, que foi o Karl Krause, que inclusive era amigo de Hegel, né? Que foi um dos que
inventou, digamos assim, o termo panenteísmo, né? Panentheos. O mundo está dentro de Deus, assim como o Deus está dentro do mundo. Deus possui, então, como que uma potência passiva. Deus recebe algo do mundo e também retribui ao mundo como emanação. Isso gera uma dialética, né? Isso culmina na filosofia de Hegel, na sua fenomenologia do espírito, que alguns dizem que é ateu. Mal sabem que Hegel foi um dos mais bruxos e esotéricos de sua época. Não é isso? Continuando aqui. Do pneuma no pleroma, tal, o desenvolvimento do homem celestial ou Adam Kadmon. A liberação pela autorrevelação, que combina graça e liberdade em termos de uma escatologia intramundana e imanentista. E estão situados nesse canal, ou seja, de alguma forma ou de outra, através das ideologias, tentar formar aqui um paraíso na Terra. Deve-se notar que nessa perspectiva a palavra gnose é mais ampla do que a palavra Kabbalah, sendo a matriz do progressismo cristão. Então, aqui eu finalizo a leitura do trecho. Por que eu quis dizer a respeito disso, né? Já são 16 minutos de vídeo. Agora vamos fazer a síntese final aqui. Por que eu quis trazer o padre Julio Mainville e esse livro dele, que é assim um primor do estudo sobre a Kabbalah e a gnose, e ele coloca o gnosticismo como precedendo a própria Kabbalah e possibilitando a Kabbalah, e dizendo que, ao fim e ao cabo, o gnosticismo é um grande sincretismo de todos esses outros gnosticismos hebraicos, egípcios, helênicos. Podemos estender para a modernidade e pós-modernidade, porque essa é a suprema tentação do homem. Como foi a suprema tentação de Lúcifer. E como é a suprema tentação daquele que, no estado em que eu mesmo me encontro, acabo caindo caso eu me enfraqueça na fé, na graça, né? E na prática dos sacramentos e também no entendimento dos dogmas da igreja e na minha adesão voluntária, ou seja, o assentimento da razão e da vontade às verdades da fé, sobretudo ao dogma da Santíssima Trindade. Porque o dogma da Santíssima Trindade é o que diferencia o catolicismo de tudo ou mais. De tudo ou mais. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é isso? Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então aquele que sofre de depressão, como já disse nos outros episódios, é aquele que se enche de si, se enche de amor próprio, se enche de orgulho, e sem querer querendo, sem saber muitas vezes conceituar o seu problema, se põe no lugar de Deus, tá? E acaba, através das desordens das suas potências da alma, né, desde as potências vegetativas, anímicas, sensíveis e racionais, acaba aí caindo nesse certo niilismo em que fala o padre Julio Mainville, que também é, ao fim e ao cabo, uma espécie de gnose. Então vejam até onde vai o problema da depressão quando você a investiga com maior profundidade. É uma grande doença da alma. Então católicos que acabam dizendo por aí que é frescura, que é falta de mortificação, que é falta de oração, não fizeram um estudo lá muito sério a respeito do assunto e não fizeram as devidas ligações e sínteses a respeito do assunto, tá? Mas eu estou trazendo essa perspectiva da depressão aqui no canal, porque, como eu disse para vocês, isso ajuda as pessoas que estão passando por esse momento e também me ajuda a tê-los como interlocutores para que eu possa aqui, de uma certa forma, digamos assim, vamos usar um termo grego, né, e antigo, para que eu tenha uma espécie aqui de catarsis, né, do que eu estou passando, e assim eu consigo me expressar e me sinto melhor com isso. Tá bem, gente? O vídeo já está ficando com 20 minutos, já está ótimo. Eu espero que esses dois trechos e os meus comentários tenham feito mais sentido para vocês. E assim que puder, nós continuaremos aqui comentando a respeito desse assunto, tá? Apenas gostaria de lembrar a vocês que quem quiser e quem puder, que doe qualquer valor ao canal na chave Pix que se encontra
na descrição do vídeo e no comentário fixado, que receberá em seu e-mail, tá? É só me fazer a doação de qualquer valor e mandar um e-mail para mim, que é o mesmo e-mail da Chave Pix, com um comprovante que receberá o meu livro A Confraria dos Malditos, que é um tratado de teologia e filosofia da história, que trata muito desses assuntos aqui, não com o nível de detalhe do padre Julio Menville, é lógico, porque eu estou indo por outro caminho, mas estamos chegando no mesmo lugar nas conclusões, tá bem? Então eu agradeço aos senhores por mais essa atenção, por mais esse vídeo. Espero que os senhores possam ter aí compreendido e espero ter contribuído mais uma vez. Peço que, mais importante do que as doações, de quem não pode doar, de quem não quiser, de quem não... enfim, que me coloquem nas suas intenções. Escrevam aí Daniel Ferraz no seu caderninho, no seu papel de orações, e que rezem por mim, porque isso, de fato, é o mais importante. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até os próximos vídeos e até mais.